Exercício 5.29 do capítulo 5 do livro termodinâmico do Sanger. Ar a 80 kPa e 127 graus entra em um difusor adiabático em regime permanente a uma taxa de 6.000 kg por hora e sai a 100 kPa. A velocidade da corrente de ar é diminuída de 230 para 30 metros por segundo enquanto passa pelo difusor. Encontre a temperatura de saída do ar e B, a área de saída do difusor. Nesse caso, primeiro a gente vai ter o seguinte: a gente tem nosso difusor, que nada mais é do que um bocal invertido que tem a função de diminuir a velocidade de uma corrente de qualquer tipo de fluido. Então a gente tem aqui nosso difusor, entra nossa substância no estado 1 e sai no estado 2. No estado 1 a gente vai ter a pressão de 80 kPa, temperatura 1 de 127 graus, que é a mesma coisa que somada 127 mais 273,15, 415 Kelvin, 400,15 Kelvin. A gente tem a taxa de entrada M1, que é igual a 6.000 kg por hora. E a gente tem o estado 2. Além disso, a gente tem que a velocidade 1 de entrada é 230 metros por segundo. No estado 2, a gente tem a pressão 2 de 100 kPa, a velocidade 2 de 30 metros por segundo. Pede a temperatura 2 e a área 2. Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer são as hipóteses, que a gente está trabalhando com balanço de energia. A gente vai ter hipóteses. 1, a gente está em regime permanente. 2, processo é adiabático, ou seja, o calor no volume de controle é nulo, não tem nada falando sobre calor. 3, não é realizado trabalho. Em bocais a gente sabe que não existe trabalho. E 4, a energia potencial gravitacional é nulo, porque não é falado nada sobre a altura, a gente só tem energia cinética. Então a gente vai ter primeiro o balanço de massa. A gente tem que derivada da massa no volume de controle em relação ao tempo, o somatório da massa que entra menos o somatório da massa que sai. Regime permanente, a variação da massa no tempo é zero, então a gente tem que a massa que entra menos a massa que sai. A massa que sai é zero, então a gente tem que a massa que entra é igual a massa que sai, que a gente vai chamar de um valor M. Esse é o nosso primeiro balanço, que foi o balanço de massa. Agora a gente tem o balanço de energia. Se a gente lembrar, a gente sabe que a equação para o balanço de energia é que a derivada da energia do volume de controle em relação ao tempo é o somatório do fluxo máximo da vazão máxima vezes a entalpia de entrada mais a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2 mais a gravidade vezes a altura de entrada menos somatório da massa que sai vezes a entalpia de saída mais a velocidade de saída ao quadrado sobre 2 mais a gravidade vezes a altura de saída mais o calor, a variação de calor no volume de controle menos a variação de trabalho no volume de controle. A gente está em regime permanente, então essa derivada aqui é nula. A gente não tem variação de altura, então a altura na entrada e na saída, a variação é nula, então é zero. A gente não tem calor nem trabalho no sistema, então a gente tem que zero é igual a massa de entrada vezes a entalpia de entrada mais a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2 menos a massa de saída vezes a entalpia de saída mais a velocidade de saída ao quadrado sobre 2. A gente sabe que a massa de entrada é igual a massa de saída, a gente vai chamar essa de M. A entalpia no estado 1 mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 menos a massa de saída, a massa M vezes a entalpia 2 mais a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2. A gente tem massa em evidência nos dois termos, então se a gente passar para o outro lado vai ser zero. Então zero vai ser igual a entalpia 1 mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2 menos entalpia 2 menos
velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Para a gente determinar a temperatura nesse caso, a gente tem que achar a entalpia 2. Por quê? Para gases ideais, a entalpia ela é função da temperatura, assim como a energia interna. Por quê? Se a gente lembrar da definição de entalpia é energia interna mais o trabalho do PV. A energia interna é função da temperatura. Nossa energia interna, U, ela é uma função da temperatura. O trabalho PV é uma constante, então uma função mais uma constante, uma função em função do valor mais uma constante, é igual a outra função em função dessa mesma constante. Ou seja, que é o caso da nossa entalpia, H em função de T. Então, a gente achar a entalpia 2, a gente consegue achar a temperatura. Isolando a entalpia 2, a gente vai ter o seguinte. Vou passar todos esses termos aqui, esse para o outro lado. A gente vai ter que menos H2 é igual a menos H1 menos V1 ao quadrado sobre 2 mais V2 ao quadrado sobre 2. Multiplicando todo mundo por menos, a gente vai ter que H2 é igual a H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 menos V2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a H2, vai ser igual a H1. Colocando o sinal de evidência aqui para fora, a gente vai ter menos meio de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. As velocidades 1 e 2 a gente tem, que se as velocidades adiantadas certo, a gente não precisa achar a entalpia. Como a entalpia é função da temperatura, a gente tem o seguinte. Para a temperatura 1, nossa temperatura 1, ela é... A gente tem o seguinte, a temperatura 1, a gente tem o seguinte, que a temperatura 1, nosso T1, ela é igual a aproximadamente 400,15 Kelvin. 400,15 Kelvin, que a gente vai aproximar 400 Kelvin. Porque 400,15 para 415 nesse caso não tem interferência. Então a gente vai achar a entalpia 1. Como? No livro do Cengel, a gente vai ter uma tabela, a tabela A17. A tabela ela mostra propriedades do gás ideal A. Aí aqui a gente tem uma coluna de temperatura em kelvins, entalpia, pressão relativa, energia interna, volume específico relativo, entropia. Nossa temperatura não foi 400 Kelvin, então a gente vai ver que na coluna de temperatura, por valor de 400 Kelvin, aqui a gente vai ter uma entalpia de 400,98 kJ por quilo. Então a nossa entalpia é 400,98 kJ por quilo. Agora basta substituir na forma e a gente vai achar a entalpia 2. A entalpia 2, nesse caso, vai ser 400,98 kJ por quilo menos 1 meio. Velocidade 2 ao quadrado, 30 ao quadrado menos 230 ao quadrado metro quadrado por segundo ao quadrado. A gente vai ter então que H2 é 498 kJ por quilo menos 30 ao quadrado menos 230 ao quadrado dividido por 2 menos 26 mil. Isso aqui está metros quadrados segundo ao quadrado. Só que basta a gente lembrar o seguinte: 1 kJ por quilo é a mesma coisa que 1000 metros quadrados por segundo ao quadrado. Então a gente vai ter que H2 vai ser igual a 400,98 kJ por quilo mais 26.000 dividido por 1000 é 26, menos a mais, 26 kJ por quilo. A gente vai ter então que H2 é 426,98
kJ por quilo. Certo, a gente achou o H2. Só que se a gente volta na nossa tabela, a gente tem temperatura e entalpia. Se a gente vir olhando aqui, a gente não tem o valor de 420, do valor de entalpia de 426,98. A gente tem 421 e 431. A gente não tem 426. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente sabe o seguinte, 426 está entre 421 e 431. Para achar a temperatura, a gente vai ter que fazer o processo de interpolação. Então a gente tem o seguinte, a gente vai pegar a temperatura de 420, a entalpia relativa a ela, que é essa, a temperatura de 430 e a entalpia relativa a ela. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui, a gente vai fazer a interpolação da seguinte forma. Aqui a gente vai ter uma coluna temperatura de entalpia, a gente vai ter 420, que a entalpia é de 421,26, 421,26, a gente vai para a nossa 426,98, que é nossa entalpia é de 426,98, a temperatura que a gente quer achar, que a gente vai chamar de T, a temperatura de 430 e a entalpia para 430, que é de 431,43. 431,43. Agora a gente vai fazer o processo de interpolação. O que consiste o processo de interpolação? A gente vai fazer uma diferença entre os valores e vai achar a interpolação funciona da seguinte forma. A gente vai fazer 430 menos nossa temperatura, dividido por 430 menos 420. Isso tem que ser igual 431,43 menos 426,98 dividido por 431,43 menos 421,26. Fazendo os cálculos, a gente vai ter o seguinte valor. Fazendo o cálculo do valor, a gente vai ter que a temperatura T é igual a 425,62 Kelvin, que é a nossa temperatura 2. Além disso, o exercício pede a área de saída do difusor. A gente sabe que a vazão mássica é igual a área vezes a velocidade dividido pelo volume específico do fluido. É pedida a área, a gente tem a massa específica não, a vazão mássica, o volume específico e a velocidade. A gente só não tem o volume específico no caso. Para calcular o volume específico, como está tratando o ar, a gente pode usar a relação que PV igual a RT. Logo V é RT sobre P. Sendo que para o ar, o R é de aproximadamente 0,287 kPa vezes metro cúbico por quilo vezes Kelvin. Então, substituindo essa expressão para V na fórmula e isolando a área, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a área é a vazão mássica vezes o volume específico dividido pela velocidade. E a gente vai ter que a área vai ser igual a massa vezes RT dividido por velocidade vezes pressão. Só que foi dado que nossa vazão mássica é 6.000 kg por hora. Como tem que ser em segundos, a gente tem que lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. Então a gente vai fazer 6.000 dividido por 3.600, a gente vai ter um valor de 1,67 kg por segundo. Agora, aplicando esses valores nas fórmulas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a área 2 vai ser igual MRTVP, M ponto
RT2 B2P2, a gente vai ter então que a área vai ser igual a 1,67 kg por segundo vezes 0,287 kPa vezes metro cúbico por quilo vezes Kelvin, vezes nossa temperatura, que deu nossa temperatura 2, que a gente achou de 425,62 Kelvin. Isso tudo dividido por nossa velocidade 2, que é 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, vezes nossa pressão 2. A pressão 2 é de 100 kPa. Só conferindo, a velocidade 2, a pressão 2 em kPa. Fazendo as contas, a gente vai ter que a área 2 vai ser igual a 1,67 vezes 0,287 vezes 425,62 dividido por 30 vezes 100. Então a gente vai ter já que nossa área é 0,068 metros quadrados.